A primeira coisa é, sexta-feira agora, a gente vai ter uma aula de revisão para FITS. Então, quem for fazer o vestibular da FITS, que vai ser no próximo final de semana, na sexta-feira, a gente vai fazer uma aula de revisão para FITS. Aí a gente vai falar o que mais cai, como é a prova, a gente vai responder questões, a gente vai revisar conteúdo, mas tudo voltado para o estilo dessa prova, tudo voltado para a prova da FITS. Tranquilo? Então, sexta-feira, às 7 da noite, aula aberta, inclusive. Tá bom? Então, eu compartilharei com vocês, acho que na quinta-feira, o link da aula. Vocês podem replicar esse link para os amigos que forem fazer a FITS, né, a UNIT, que é a primeira prova de particular desse ano. Tá? Então, todo mundo anotou isso? Sexta-feira, às 7 da noite, aula para FITS. Tranquilo? Vou até colocar aqui no nosso quadro. Tá todo mundo me escutando, pessoal? Meu áudio tá chegando bem para todo mundo? Primeiro aviso. Próxima sexta. Que dia é sexta-feira, pessoal? Deixa eu ver aqui. Próxima sexta, dia 4, né? Dia 4/12. Aula de revisão para a FITS. Às 19 horas. Se não, alguém aqui vai fazer a FITS? Alguém vai fazer essa prova? Ninguém vai fazer aqui? Tá. Então, por favor, avisem, tá? Por favor, avisem. O segundo aviso é o seguinte. Ano que vem, portanto, em 2021, o Espaço Conexão se unirá ao Espaço Teresa Albuquerque. E juntos abrirão um novo espaço na Praça do Internacional. Então, ano que vem, o Conexão ele estará unido à Teresa. A gente vai unir forças para oferecer para vocês um espaço melhor, para oferecer para vocês uma comodidade maior e para oferecer para vocês uma equipe ainda mais forte. Né? A gente está pegando a equipe do Conexão, está pegando a equipe do espaço dela e a gente está unindo essas equipes para fortalecer. Né? Então, ano que vem, vai existir essa novidade, inclusive a gente vai começar a divulgar essa união a partir de hoje. Na realidade, eu acho que hoje à tarde a gente já divulgou alguma coisa, acho que a equipe de marketing do curso já divulgou alguma coisa, mas o fato é que isso vai acontecer ano que vem. Eu estou bem ansioso, né? Estou numa expectativa muito boa de que essa união vai unir forças e vai permitir que vocês, obviamente, vocês alunos, não vocês em particular, até porque vocês estarão na universidade, mas eu acho que essa união ela vai oferecer para os alunos uma qualidade de ensino, uma qualidade de estudo, uma equipe ainda melhor, tá?
Então, esses são os avisozinhos que eu queria dar para vocês, para a gente começar a nossa aula. Obrigado pelo carinho, Dudu, obrigado, Camilinha. E vamos embora, né? O importante na vida é a gente criar novas pontes, é a gente criar novas perspectivas, é a gente unir força, é a gente pensar em crescer, é a gente pensar em dar para o aluno ainda mais ferramentas para que ele tenha o sucesso de forma mais rápida, de forma mais fácil, né? A ideia é fazer com que essa trajetória de vocês, ela seja menos dolorosa, né? E é isso. Vamos embora trabalhar? Por sinal, o espaço vai ficar quase que vizinho a Fernandinho, tá? Tem Fernandinho, aí do lado de Fernandinho tem aquele posto. Do outro lado da rua, né, no lado oposto a esse posto de gasolina, vai ter lá o nosso novo espaço, que a gente vai manter o nome Tereza Albuquerque, até porque é uma marca que ela faz questão de investir, e eu já não tenho tanto problema quanto a isso, mas vai ficar exatamente ali na frente da parada do BRT. Não tem ali Fernandinho? Pronto, do lado do Fernandinho tem aquela parada do BRT, é exatamente na frente. Então, eu acho que o local é bem legal mesmo, Dudu. Sem contar que a casa é maravilhosa, pessoal. A casa é maravilhosa. A casa dá umas 2h30, mais ou menos, do que hoje o Conexão. Então, a gente vai oferecer várias salas de estudo, a gente vai oferecer sala de atendimento pedagógico, inclusive com uma psicopedagoga, né? Vai ter sala de descanso, vai ter sala de monitoria, vai ter sala de professor, vai ter sala de atendimento individualizado. Então, realmente vai ser algo bem legal, né? A gente vai poder oferecer para vocês uma estrutura realmente bem melhor. E aí a gente começou as reformas, tá? A gente começou a construção da sala, até porque a casa tem um quintal imenso, então a gente vai construindo a sala de aula na parte externa, né, no quintal da casa, então a construção começou. Se vocês estiverem por ali por perto e quiserem visitar, vai ser um prazer receber vocês. E é isso. Ano que vem aí, com esse novo projeto, para, se Deus quiser, a gente dar um salto ainda maior, tá? Somente com a ajuda de vocês, né? Tendo a ajuda de vocês, tudo acontece. Pois bem, pessoal, a aula de Brasil hoje não existe, tá? A gente acabou o conteúdo de Brasil na semana passada. Por sinal, na semana que vem a gente termina o conteúdo de geral, tá? Então, conteúdo, semana que vem a gente finaliza tudo. Então, daqui a 15 dias é só revisão, tá? A gente só vai ficar tendo aula nas terças-feiras. Hoje a gente tem aula, assunto regular, semana que vem assunto regular, terminaremos o conteúdo, na outra semana só revisão. Ou seja, mais um ano letivo concluído, né? De forma diferente do que a gente está acostumado, né, pessoal? Nunca pensei em dar um curso inteiro remotamente, mas eu acho que fluiu bem, não fluiu não, pessoal? Essa reta final do curso aí, se a gente para fazer um panorama, se a gente para fazer uma retrospectiva, acho que valeu, não valeu? Acho que é uma ideia que dá para a gente pensar em manter, né? Porque, por exemplo, ano que vem eu estou pensando em ter uma turma, pronto, a turma de História Aplicada, a turma de ex-aluno. Eu estou pensando nessa turma ser online. Então, me diga aí, é algo que vale a pena, pessoal? É uma ideia que surte efeito, que vale a pena, dá para aprender legal, vocês sentem uma queda na qualidade da aula, ou mesma coisa para vocês, de boa? Então, algumas coisas realmente eu estou pensando em manter para o ano que vem, sabe? Turma de aplicada ser online, a turma de intensivo ser online, né? Estou pensando em disponibilizar um horário de monitoria online, até porque eu não sei se é só impressão, realmente eu não sei, mas eu acho que é uma tendência, né?
os alunos, principalmente depois dessa experiência, né, que todo mundo teve, eu acho que vai ser uma tendência os alunos procurarem, sobretudo os alunos que já estão tentando há mais de 1 ano, 2 anos, né, alunos que não querem perder tanto tempo em cursinho, conversando, enfim, alunos que querem otimizar mais o tempo, eu acho que vai ser uma tendência esses alunos procurarem cada vez mais aulas online. Eu não sei se vocês concordam. Eu queria até que vocês falassem, até porque, obviamente, vocês sabem bem mais do que eu, né? Porque vocês vivem isso, então vocês estão do outro lado. Enquanto que a gente aposta em algo, vocês vivem esse algo, então fica mais fácil. Ano que vem eu dou uma carga no online, ou é melhor esquecer isso e ficar no presencial e prio? Everaldinho? Everaldinho? Então, massa. Então, ano que vem eu vou fazer esse teste aí. Humanas dá, né, Raquelzinha? Né, Dudu? Eu tive essa impressão também, Raquel. Eu acho que ficou tranquilo, assim, não cansou, realmente não cansou, não. Eu não sei como é a aula de matemática, né, online, eu não sei lá, física, mas eu acho que realmente para humanas é tranquilo, né? Posso contar com a ajuda de vocês, para vocês me ajudarem a divulgar esse projeto? Vocês me ajudam a divulgar isso? Até porque vocês sabem que sem a ajuda de vocês a gente não consegue absolutamente nada, né? De verdade, né? Então, beleza. Então, massa. Confio em vocês, tá? A gente vai lançar aí, pro ano que vem, essas turmas online, além das presenciais, mas a gente vai ter um foco maior nesses projetos aí online. Mas, enfim, pessoal, então, semana que vem a gente finaliza o nosso conteúdo, tá? A gente finaliza o conteúdo regular e a gente fica apenas com as revisões, tá bom? Então, como penúltimo conteúdo nosso, o nazifascismo. Hoje nós iremos falar sobre o nazifascismo, que, pessoal, sempre foi um conteúdo muito importante. Nazifascismo sempre se fez presente em provas de história, em provas de Enem. Enfim, esse conteúdo sempre esteve presente, né? Mas eu confesso para vocês que, nesse momento, para o Enem, para as outras provas, não. Para as outras provas é certeza absoluta que vai aparecer, tá? Mas para o Enem, eu acredito que esse conteúdo perdeu força, tá? Nazifascismo é algo que eu não aposto muito na prova do Enem, como eu não aposto ditadura militar, como eu não aposto República Nova. Eu não aposto, pelo menos nesse momento não. Porque lembrem que o Enem, ele é elaborado pelo governo. E o governo atual, independente do que a gente acha, tá? E eu não estou colocando a minha opinião, enfim. Mas o fato é que o governo atual, ele é acusado por muitos de ter uma conotação fascista. Muitos acusam Bolsonaro de ser adepto ao fascismo, né? Pelo discurso dele, pelas colocações dele, né? Pelas coisas que ele tenta fazer, né? Então, para muitos, Bolsonaro ele é fascista. E eu, sinceramente, acho que o governo ele não vai querer se comprometer, ele não vai querer dar a cara a tapa. Então, acho que esse conteúdo ele vai ser escanteado da prova do Enem. Eu acho que o governo ele vai procurar conteúdos que evitem maiores polêmicas, né? O governo ele vai evitar, eu acho, uma prova que não deponha contra ele. Então, para a prova não depor contra o governo,
eu acho que o governo ele vai optar, o INEP vai optar por conteúdos mais neutros, tá? Por exemplo, escravidão, né? Açúcar, primeiro reinado, segundo reinado, aí café, Grécia, Roma, ou seja, conteúdos mais antigos, que são conteúdos mais neutros, tá? Eu aposto muito em República Velha, eu acho que vai aparecer muita coisa de República Velha, mas até aí, tá? E era Vargas para frente não é algo que eu aposte muito não, tá bom? Mas enfim, tirando o Enem, nazifascismo é um conteúdo extremamente importante, tá? Para qualquer outra prova, nazifascismo é um assunto muito importante, assim como ditadura militar é muito importante, tá? Para o Enem é que eu acho, volto a dizer, não tenho bola de cristal, é claro que vocês precisam estudar, vocês precisam revisar, é óbvio que nas aulas de revisão a gente vai falar sobre esse conteúdo, mas, por enquanto, eu acho que esse conteúdo específico, nazifascismo, ele vai ficar em escanteio. Tá? Para a prova do Enem, escanteio. Entre nazifascismo e Grécia, eu aposto 1000-0 em Grécia. Tá? Mas, pessoal, o nazifascismo, coloquem no caderno, o nazifascismo é um modelo político. O nazifascismo é um modelo de governo. E esse modelo político, esse modelo de governo, ele possui algumas características. E são características bem peculiares. Esse modelo político, ele possui algumas características, que são características bem peculiares, são características bem diagnósticas. Inclusive, é por isso que o Bolsonaro, para muitos, ele é um fascista, né? Porque no discurso dele se percebe algumas dessas características. E, pessoal, a primeira característica do nazifascismo, a primeira característica é o anticomunismo. Um governo nazifascista, ele se declara anticomunista. Um governo nazifascista é todo governo que insiste em dizer que o país está sob ameaça comunista, que os comunistas querem acabar com o país, né? Que a esquerda é uma ameaça. Enfim, esse discurso onde o governo tenta jogar a população contra a esquerda, esse discurso onde o governo tenta jogar a população contra o comunismo, esse discurso de que o país está sob ameaça vermelha, esse discurso é um discurso bem característico de um governo nazifascista. Outra coisa, o nazifascismo, ele representa um governo de extrema-direita. E, pessoal, entendam, não é Everaldo que está dizendo, não. Não é Everaldo que acha, não. É o que a história diz, é o que a história prova. Lembrem que a história ela é uma ciência. E a história, sendo uma ciência, ela se utiliza de documentos. Os historiadores, eles se utilizam de documentos para que eles possam provar aquilo que é dito. Pessoal, é claro que não existe verdade absoluta para a história, mas existem tendências na história, tá? E algumas tendências, elas são quase que irrefutáveis, porque é o conceito. Pessoal, escutem, tá? Para ficar tudo muito fácil para vocês. O termo direita e esquerda foi utilizado pela primeira vez durante a Revolução Francesa. Lembram disso, pessoal? Lembram que eu falei isso para vocês ou não? O termo direita e esquerda foi utilizado pela primeira vez na Revolução Francesa. Vocês lembram disso? Yes ou no? Todo mundo lembra?
Qual era o partido da direita? Qual era o nome do partido da direita na Revolução Francesa? O partido da direita era o Partido Girondino ou o Partido Jacobino? O Partido Girondino, perfeito, Dudu. Pessoal, entendam que isso não significa dizer que um partido de esquerda é bom e que um partido de direita é ruim, não. O contrário também não vale, tá? A gente precisa primeiro quebrar esse estereótipo de que direita é ruim e esquerda é bom, ou que esquerda é ruim e direita é bom. O que existe são interesses da direita e interesses da esquerda. E esses interesses, para alguns é bom, para outros é ruim. Tá? Por isso que não existe partido partido incontestável, não. Tá? Porque cada partido defende seus interesses, e esses interesses, eles representam uma fatia da população. Uma fatia da população vai ser beneficiada. Então, um partido de direita, ele é bom para uns e ruim para outros. Um partido de esquerda é bom para uns e ruim para outros. Tá? Então, vamos começar a quebrar esses estereótipos aí. Tá? Mas o fato é que a direita, na Revolução Francesa, ela era representada pelo Partido Girondino. E o Partido Girondino era o partido da alta burguesia ou da baixa burguesia? O Partido Girondino, o partido da alta burguesia ou o partido da baixa burguesia? Partido Girondino, partido dos ricos ou partido dos pobres? Perfeito, Dudu. Partido da alta burguesia. É por isso que a gente diz que o Partido Girondino era o partido elitista. Já o partido da esquerda era o Partido Jacobino. E o Partido Jacobino, como todos vocês já sabem, era o partido da baixa burguesia. Era o partido das classes populares. Agora vamos lá. Se o partido de direita é o partido da elite e o partido da esquerda é o partido das classes populares, pessoal, quando a gente fala de comunismo, o comunismo é uma ideologia de direita ou é uma ideologia de esquerda? Quando a gente fala comunismo é direita ou esquerda? Lembrando, quando a gente fala direita, a gente fala de uma ideologia que defende os interesses da elite de um país. Quando a gente fala de uma ideologia de esquerda, a gente fala de uma ideologia que defende os interesses das classes menos favorecidas. Então, quando a gente fala de comunismo, perfeito, Dudu, a gente fala de esquerda. Quando a gente fala de comunismo, a gente fala de esquerda. Ponto final. Isso é básico. Comunismo é de esquerda. Porque o que é que o comunismo defende? Por que é de esquerda, Everaldinho? Porque o comunismo ele defende uma revolução proletária. Os proletários, e quem são os proletários? São os trabalhadores, são os pobres. São as classes populares. Então, o comunismo, ele defende a ideia de que os trabalhadores devem tomar o poder do país. Ou seja, o comunismo, ele defende os interesses das classes populares. Se o nazifascismo, ele é anticomunista, consequentemente, o nazifascismo, ele é o quê? De extrema direita. E por que, Everaldinho? Por que de extrema direita? Porque o nazifascismo defende o totalitarismo. E o que é um governo totalitarista? Uma ditadura. Fechamento do Congresso, por exemplo. Então, o nazifascismo
é uma ideologia de extrema-direita, é um modelo político de extrema-direita, porque o nazifascismo ele defende a ideia de que a burguesia deve tomar o poder e a burguesia deve governar com todos os poderes em suas mãos, ou seja, a burguesia deve governar de forma ditatorial, de forma totalitária. Então, entendem? Eu não estou aqui colocando a minha opinião, não é o que eu acho, é o que a ciência, a história, ela mostra pra gente. E aí o oposto de nazifascismo é comunismo. É o oposto. É por isso que as pessoas me perguntam, Everaldo, tu defende o comunismo? Eu não defendo o comunismo. Na realidade, entendam que, na linguagem política, comunismo e socialismo acabaram se tornando a mesma coisa. Tá? Na realidade, o que muitos defendem como comunismo é o socialismo. E eu não defendo o socialismo, porque o socialismo é uma ideologia de extrema esquerda. E eu acho que nenhum extremo é bom. Nenhum. O extremo, ele já está dizendo que o que existe é intolerância. Então, eu nem defendo uma ditadura de direita, nem defendo uma ditadura de esquerda. Para mim, ditadura, seja ela qual for, é terrível. O que eu defendo é uma democracia. Uma democracia popular. Aí eu defendo. Uma democracia onde o governo, de forma democrática, ele busque diminuir a pobreza, busque diminuir a miséria, busque dar uma qualidade de vida para todo mundo. Que a desigualdade econômica exista, não vejo problema nisso. Mas o que não pode é pessoas tendo 3 carros na garagem, viajando todo ano, enquanto que milhares de pessoas estão passando fome. Né? O que eu acho é que pode existir rico e pobre. O que não pode é o pobre morrer de fome. Então, eu defendo uma democracia. Agora, uma democracia popular, que tenha um olhar para o social mais apurado. Isso é o que eu defendo, o que não necessariamente você precisa defender. Mas isso é bem diferente do socialismo. Bem diferente. Socialismo é ditadura. E nazifascismo é ditadura também. A diferença, é ditadura de extrema esquerda. Stalin, por exemplo, foi um ditador de extrema esquerda. Hitler, Mussolini, ditadores de extrema direita. E para mim, nenhum desses governos deve ser referência. Para mim, nenhum deles deve ser referência. A partir do momento que o governo ele para de respeitar os direitos humanos, o direito de ir e vir, a partir do momento que o governo ele quer que a sociedade seja subserviente a ele, esse governo, para mim, ele não me representa. Esse governo, para mim, seja ele de direita ou de esquerda, ele não deve existir. Entendido isso, pessoal? Deu para entender mesmo? De boa? Então, o nazifascismo é um modelo político anticomunista, de extrema-direita, totalitarista. E, pessoal, o nazifascismo é um modelo político populista. Porque o nazifascismo, ele busca o tempo todo o apoio da população. E qual é a estratégia que o nazifascismo utiliza para ter o apoio da população? Fake news. A fake news é a estratégia do nazifascismo para ter o apoio da população. E qual seria a principal fake news, pessoal? Qual seria a principal fake news do nazifascismo? Um governo nazifascista ter o apoio da população, a população precisa acreditar em quê?
população precisa acreditar em quê? Supremacia ariana, aí é uma característica do nazismo, Dudu, a gente vai falar disso já já. Mas num contexto geral, um governo nazi-fascista, para ter o apoio da população, para a população defender essa ditadura, para a população achar que essa ditadura é boa para o país, a população precisa acreditar em quê? Qual é a fake news? Que um governo nazifascista, ele investe o tempo todo. Qual é a fake news? Olha aí para o nosso quadro, porque está aí para tu. A população, boa vida para o povo. Mas como seria essa boa vida, Dudu? O povo ele vai ter uma boa vida quando esse povo ele não se sente o quê? Pessoal, quero que todo mundo participe, tá? Senão não tem PDF não, viu? Anticomunismo, Raquelzinha, perfeito. Mas destrincha para mim. A população ela tem que ser anticomunista, perfeito. Mas como é que o governo vai fazer para a população se tornar anticomunista? Vai investir em propaganda, beleza. Mas essa propaganda ela vai dizer o quê? Falando mal do comunismo, beleza, perfeito. Mas além de falar mal do comunismo, essa propaganda ela precisa dizer o quê? Que o comunista ele é mau, ele é ruim, mas precisa dizer o quê também? Nacionalismo perfeito, Camilinha. Perfeito. Mas esse nacionalismo, ele está relacionado com esse anticomunismo. A gente precisa amar o nosso país, a gente precisa proteger o povo, porque o povo está sendo ameaçado pelos comunistas. Então, a fake news é a ameaça comunista. Os comunistas querem tomar o poder do nosso país, os comunistas querem acabar com o nosso país. E quem são esses comunistas? São monstros, são ladrões, são vagabundos, são pessoas que não querem trabalhar, só querem viver na mamata, só querem roubar o que o homem de bem construiu. São comedores de criancinhas, perfeito, Dudu. Inclusive, isso era dito na época. Se dizia na época que os comunistas, eles faziam canja, faziam sopa com partes do corpo das crianças, sequestravam as crianças, matavam as crianças. Fake news o tempo todo. Inclusive, a gente está vendo que a fake news é hoje voltou a ser uma arma muito forte, né, pessoal? Inclusive, a gente está vivenciando isso o tempo todo, né? Sempre que a gente olha uma notícia na internet hoje, primeiro a gente precisa analisar, né? A gente precisa pesquisar para ver se aquela notícia realmente é verdadeira, né? Então, Dudu, que muitas crianças foram mortas na Revolução Russa, isso é verdade. Até porque na Revolução Russa aconteceu uma guerra civil. Mas daí dizer que comunista é comedor de criancinha, aí já é um exagero. Né? Aí já é um exagero. Perfeito, Matheus, perfeito. Mas aí já é o antissemitismo. Aí a gente vai falar disso já já. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que um governo nazifascista, ele tem esse discurso o tempo todo, de que os comunistas querem tomar o poder, de que os comunistas querem acabar com o país, de que a esquerda ela é um câncer, e esse câncer precisa ser exterminado. É tanto, inclusive, que um governo nazifascista é um governo militarista. Ou seja, o governo nazifascista, ele defende o armamento da população. Os homens de bem, eles devem ter o direito de pegarem armas para proteger a sua família, porque os comunistas estão à solta. Então, o homem de bem, ele tem o direito de se proteger desses marginais, desses bandidos. Então, o militarismo é uma característica do nazifascismo. Uma outra característica do nazifascismo
é o antissemitismo. Inclusive, o Mateus colocou aí. O antissemitismo é perseguição aos judeus. Sendo que aí é que tá. O antissemitismo, ele é uma característica dos governos nazistas. O antissemitismo é uma característica exclusiva do nazismo. É por isso que a gente diz que todo nazista é fascista, mas nem todo fascista é nazista. Porque vejam que o nazista, ele tem todas as características dos fascistas. O nazista é aquele que defende o anticomunismo. O nazista é aquele que defende os interesses da elite econômica do país. Os nazistas são aqueles que defendem uma ditadura anticomunista. Os nazistas são aqueles que investem em fake news, de ameaça de esquerda. Os nazistas são aqueles que defendem a militarização da sociedade. E todas essas características são características de um militante do fascismo. Militantes fascistas, eles defendem tudo isso aqui, da mesma forma que os militantes do nazismo também defendem. É por isso que a gente diz que todo nazista é fascista. Porque todas as características do fascismo também são defendidas pelo nazismo. Todo nazista defende as mesmas coisas do fascista. Todo militante nazista é militante fascista também. Isso é automático. Mas nem todo militante fascista é nazista. Porque para um militante fascista ser nazista, ele também precisa defender isso aqui. E nem todo fascista defendia o antissemitismo. Quem defendia o antissemitismo era o Hitler. Mussolini, por exemplo, ele não defendia o antissemitismo. Mussolini, ele não defendia a perseguição aos judeus. Hitler defendia. Então, vejam que os nazistas, eles têm uma característica a mais, que é esse antissemitismo. Então, todo nazista é um fascista, mas nem todo fascista é nazista, porque nem todo fascista defende o antissemitismo. Pessoal, Hitler, ele convenceu a população alemã, e aí, obviamente, mérito dele, né, pessoal? O discurso dele, né, a oratória dele. Hitler, ele era fantástico na oratória, fantástico. Hitler, ele conseguia te convencer de que o céu é verde, se ele quisesse. Se Hitler te dissesse que o céu é verde, ele ia te colocar tantos argumentos, mas tantos argumentos, que tu ia, em algum momento, olhar para o céu e iria dizer, realmente o céu é verde. Hitler está certo. Porque Hitler, ele tinha uma oratória fantástica. Ele tinha argumento para tudo. Ele não falava nada de forma solta. Ele falava e ele argumentava sobre aquilo. E os argumentos do Hitler eram argumentos muito convincentes. E Hitler, ele convenceu a população alemã de que os judeus, eles eram traidores da Alemanha. E aí, pessoal, a explicação que Hitler, ele buscou para isso foi na Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele disse que os judeus, na Primeira Guerra, pessoal, isso é uma fake news, isso não aconteceu. Mas o Hitler, ele falou, e a população alemã acreditou. Hitler, ele falou que na Primeira Guerra Mundial, os judeus, eles não se alistaram para servir ao exército alemão. Os judeus que viviam na Alemanha, eles, por não serem alemães, por não serem arianos, pessoal, lembrem que os judeus, eles são semitas, os judeus, eles têm origem no Oriente Médio,
E os judeus, eles foram expulsos do Oriente Médio pelo Império Romano. Então, desde o Império Romano, desde a Idade Antiga, os judeus foram expulsos da Palestina, foram expulsos do Oriente Médio, e eles só vão voltar para o Oriente Médio quando a ONU ela decidiu criar o Estado de Israel. Então, até o Estado de Israel ser criado, os judeus, eles eram um povo desnaturalizado. Ou seja, os judeus, eles não tinham um país próprio. Os judeus estavam espalhados por diversos países. E dentre esses países, a Alemanha. Então, Hitler dizia que os judeus, eles não tinham amor pela Alemanha, porque eles não eram alemães. Os judeus, eles não eram povos germânicos. Os judeus são povos estrangeiros que estão vivendo na Alemanha. E por conveniência própria, os judeus, eles não se alistaram para servir ao exército alemão durante a Primeira Guerra. E segundo Hitler, tá, pessoal? Volto a dizer, tudo fake news, tá? Tudo fake news. Mais uma fake news que a população alemã acabou acreditando, infelizmente. Como hoje várias pessoas acreditam em várias fake news, infelizmente. Mas o fato é que o Hitler ele dizia que os judeus eles não se alistaram para servir ao exército alemão na Primeira Guerra, primeiro porque eles não eram alemães, então eles não tinham amor pela Alemanha, e segundo, os judeus eles eram aliados da União Soviética, que na época ainda era a Rússia. Em 1933, quando Hitler ele foi eleito primeiro-ministro alemão, já existia a União Soviética. Mas Hitler, quando se referia à Primeira Guerra Mundial, o Hitler ele dizia que os judeus eles tinham uma aliança, um pacto com a Rússia, a atual União Soviética, para o Hitler na época. E a população alemã acreditou nisso. E o Hitler dizia que os judeus eles tinham que ser punidos por terem traído a Alemanha. E é aí que o Hitler ele consegue criar todo o cenário para o surgimento dos campos de concentração, que o Hitler dizia que eram campos de trabalho. Nesses lugares, o Hitler ele dizia para a população alemã que os judeus iriam trabalhar para servir a Alemanha, que os judeus só iriam servir a Alemanha se eles fossem obrigados a isso, caso contrário, eles iriam trair a Alemanha novamente. E aí o Hitler ele foi ganhando popularidade, Hitler ele foi ganhando notariedade, inclusive Hitler nem alemão era, Hitler ele era austríaco, então vejam que até uma contradição existia no discurso de Hitler, né? Judeu não ama a Alemanha porque judeu não é alemão, mas o Hitler também não era alemão, né? Sim, Dudu, tinha. Até porque Hitler, em nenhum momento, ele colocava para a população alemã de que os judeus iam ser exterminados, não, tá? O Hitler, ele colocava para a população alemã que os judeus, eles teriam que trabalhar. Eles teriam que servir a Alemanha. Se eles queriam morar na Alemanha, eles tinham que servir a Alemanha. Então Hitler, ele colocava isso. Já, Dudu, inclusive a união da Áustria com a Alemanha, quem fez essa união foi Hitler, inclusive, tá? A gente chama de Auschwitz. Ou melhor, Auschwitz não, Auschwitz é campo de extermínio, tá? Anschluss. A união da Áustria com a Alemanha. A gente chama de Anschluss. O Hitler, ele criou Anschluss. Então, sim, a Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi anexada ao território alemão. Beleza, Dudu? E aí, pessoal, usando esse discurso, em 1933, Hitler
Então, deputado federal da Alemanha foi eleito Führer. Führer é primeiro-ministro alemão. Na época, quem quiser coloca no caderno, na época a Alemanha era uma república parlamentarista. Na época, a Alemanha era uma república parlamentarista, ou seja, quem governava a Alemanha na época não era o presidente, e sim o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, ele era eleito pelo parlamento. Parlamento esse que na Alemanha a gente chama de Reichstag. Vou escrever aqui para vocês, tá? O Reichstag é o parlamento alemão. Então, o parlamento alemão escolheu Hitler para ser o primeiro-ministro daquele país. Então, vejam que Hitler, ele não deu nenhum golpe para se tornar Führer. Hitler, ele foi eleito Führer. A mesma coisa aconteceu com Mussolini. Mussolini também não deu golpe. Mussolini, ele foi eleito, sendo que Mussolini foi eleito em 22. Mussolini, que também era deputado federal, italiano, foi eleito Duce. Duce é primeiro-ministro na Itália. Führer, primeiro-ministro na Alemanha. Duce, primeiro-ministro na Itália. E, pessoal, Hitler e Mussolini decidiram fazer um pacto militar. Na década de 30, Hitler, Mussolini e o imperador do Japão, chamado de Hirohito, que também era defensor do nazifascismo, tá? Hitler, Mussolini e Hirohito assinaram um pacto militar conhecido pelo nome de Pacto Anti-Comintern. Comintern significa comunistas, tá? O Pacto Anti-Comintern seria um pacto anticomunista, mais conhecido pelo nome de Pacto do Eixo. E aí uma dica, toda vez que aparecer esse nome na tua prova, eixo, coloca assim, o eixo são os países do Roberto. O eixo são os países do Roberto. E por que Roberto, Everaldinho? R.O., Roma. Roma, capital da Itália, Mussolini. B.E.R., Berlim. Berlim, capital da Alemanha, Hitler. Vou colocar aqui, tá? T.O., Tóquio. Tóquio, capital do Japão. Então, o Pacto do Eixo foi um pacto militar entre a Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini e o Japão do Hirohito. R.O.
Itália, BER, Berlim, Alemanha, TO, Tóquio, Japão. Então, os países do eixo, Itália, mais Alemanha, mais Japão. Mais uma diquinha aí para vocês. E, pessoal, depois de fazer esse pacto militar com o Mussolini, com o Hirohito, o Hitler, isso no dia 1º de setembro de 39, no dia 1º de setembro de 39, Hitler declarou guerra à Polônia. Sendo que isso era proibido. Hitler, ele não poderia ter declarado guerra à Polônia. Isso era proibido. Pessoal, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi punida por um órgão. Que órgão é esse? Qual é o nome desse órgão? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi punida por um órgão. Que órgão é esse? Qual é o nome que a gente dá a ele? Qual foi a instituição que puniu a Alemanha? Tratado de Versalhes foi o documento. Mas esse documento ele foi criado por uma instituição, por um órgão, Camilinha. Que órgão é esse? Órgão esse que hoje não existe mais. Ele foi substituído pela ONU, no pós-Segunda Guerra Mundial. Qual era o órgão, qual era a instituição que tinha a função de garantir a paz no mundo? Que instituição foi essa que puniu a Alemanha, dizendo que isso era o caminho mais eficiente para se garantir a paz no mundo? Perfeito, perfeito. Liga das Nações. Perfeito. E aí a Liga das Nações, ela acusou a Alemanha de ter provocado a Primeira Guerra Mundial, e por isso mesmo a Liga das Nações, ela puniu a Alemanha. E a Liga das Nações puniu a Alemanha, decretando um tratado chamado de Tratado de Versalhes. Então, a Liga das Nações, ela puniu a Alemanha, decretando o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, ele proibia a Alemanha de recuperar os territórios perdidos na Primeira Guerra. E que territórios foram esses? E que territórios foram esses, Everaldinho? A Alsácia e Lorena, um território chamado de Sarri, as colônias africanas, e um porto chamado de Porto de Danzig. E aí é que tá. O Porto de Danzig, ele foi dado à Polônia. A Liga das Nações, ela entregou o Porto de Danzig à Polônia. Então, no dia 1º de setembro de 39, Hitler, ele desobedece o Tratado de Versalhes. Hitler, ele invade a Polônia, ele declara guerra à Polônia para recuperar o Porto de Danzig. E a partir do momento que o Hitler, ele declarou guerra à Polônia, a Liga das Nações, para proteger a Polônia, a Liga das Nações declarou guerra a Hitler.
Mas aí é que tá, pessoal. Quando a gente fala de Liga das Nações, a gente fala de que países, hein? Quais eram os países que comandavam a Liga das Nações? Quais eram os países que lideravam, que controlavam a Liga das Nações? Quais foram os países vencedores da Primeira Guerra? Perfeito. França e Inglaterra. Perfeito, Camilinha. Perfeito. Pessoal, não esqueçam disso, tá? A Primeira Guerra Mundial, não esqueçam disso. A Primeira Guerra foi vencida pela Tríplice Entente. E a Tríplice Entente, no final da Primeira Guerra, ela era formada pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos. Sendo que lembrem que os Estados Unidos, eles não concordaram em punir os países. Para os Estados Unidos, nenhum país deveria ser punido com o fim da Primeira Guerra Mundial. E por que os Estados Unidos não quiseram punir ninguém, pessoal? Por que os Estados Unidos não quiseram punir ninguém? Coloca aí para mim, por favor. Por que os Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra Mundial, eles não quiseram punir ninguém? Qual era o interesse dos Estados Unidos? Certo, para não ter vingança. Beleza, Dudu, mas por quê? Por quê? Qual era o interesse por trás disso aqui? O que é que os Estados Unidos queriam? Eu não vou punir ninguém para quê? Para não ter outra guerra, tá? A gente sabe que uma guerra, ela nunca fez mal a ninguém, né, Dudu? Principalmente para quem quer ganhar dinheiro, né? Então, será que os Estados Unidos, eles queriam realmente manter a paz no mundo? Esse era o interesse dos Estados Unidos? Aí, Matheus colocou lucrar. Perfeito, Matheus. E como é que os Estados Unidos iriam lucrar? Como é que os Estados Unidos iriam lucrar? Perfeito, pessoal. Então é isso. O interesse dos Estados Unidos era econômico. Lembrem que a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu na Europa. Então, os países europeus, eles foram destruídos pela Primeira Guerra. Então, o que os Estados Unidos queriam era que esses países europeus se tornassem seus mercados consumidores. Os Estados Unidos queriam que esses países importassem suas mercadorias. Os Estados Unidos, eles queriam emprestar grana para esses países e cobrar juros. O que os Estados Unidos queriam, como o Matheus colocou, era lucrar, ampliando o seu mercado consumidor. Sendo que os Estados Unidos, eles só iriam ampliar esse mercado consumidor se eles não punissem ninguém. Porque se os Estados Unidos punem a Alemanha, por exemplo, a Alemanha não vai querer comprar nada dos Estados Unidos. Então, o interesse dos Estados Unidos era econômico. Então, quando a Liga das Nações decidiu punir os países, os Estados Unidos, eles não quiseram fazer parte da Liga das Nações. Os Estados Unidos saíram da Liga das Nações. Portanto, quando a gente fala de Liga das Nações, não esqueçam disso. A gente fala de França e de Inglaterra. Então, quando Hitler desobedeceu o Tratado de Versalhes, quando Hitler ele declarou guerra à Polônia, a Liga das Nações, para proteger a Polônia, a Liga das Nações declarou guerra à Alemanha, declarou guerra a Hitler. Ou seja, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Mas a Alemanha já tinha se unido com o Japão e com a Itália. Então, quando a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, a França e a Inglaterra declararam guerra aos países do eixo. É o início da Segunda Guerra Mundial. Mas, pessoal, sobre a Segunda Guerra, a gente só fala na próxima aula. Perguntas? Dúvidas com relação a esse conteúdo?
Dúvidas, pessoal? Difícil? Se eu acho que Hitler veio para a Argentina. Tem que jogar com Maradona, Dudu. Dúvidas, pessoal? Tranquilo esse conteúdo? Tranquilinho para todo mundo? Pessoal, lembrando que sexta-feira a gente tem a revisão da FITS, tá? Então, se alguém aqui pensa em fazer a prova, participe da aula. Se alguém aqui conhece amigos que vão fazer essa prova, por favor, convidem esses amigos a participarem da aula, tá bom? Essa aula vai ser para ajudar vocês. Tranquilo, pessoal? Não, Dudu, acho não. Acho não. Então, próxima aula, próxima semana, a gente finaliza o nosso conteúdo. Lembrando que amanhã nós temos aula de revisão, tá bom? Quero todo mundo online comigo. O PDF da aula de hoje não vai ter senha e eu compartilho no nosso grupo já já. Tranquilo? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu sei que você gosta, Dudu, dessa teoria da conspiração. Você adora essas coisas. Você adora isso. Beijo, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Dudu.